Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, público PCD. O vídeo de hoje abordará uma situação que está acontecendo com frequência com referência ao IPI, ao Imposto de Produto Industrializado. Eu fui procurado por diversas pessoas esta semana a respeito de uma determinada situação. Vamos relembrar. O IPI ele era concedido a cada 2 anos. A isenção do IPI para pessoas com deficiência física poderia ser pleiteada a cada 2 anos e não havia um limite de valor do carro. Porém, o nosso presidente editou a medida provisória 1034, dia 1º de março de 2021. Essa medida provisória ainda não foi votada e ela tem uma validade de 60 dias, ou seja, tem que ser votada até o final do mês pelo Congresso Nacional, senão ela perde a sua eficácia e tudo volta a ser como era antes. Mas ela pode ser reeditada por igual prazo, ou seja, por mais 60 dias, por uma única vez. Isso ainda não aconteceu e ela ainda não foi votada. Pois bem, com essa medida provisória, o que se modificou em relação à isenção do IPI para pessoas com deficiências físicas? Antes, poderia ser pleiteado a cada 2 anos. Agora, esse prazo foi majorado para 4. E também foi fixado um limite de valor de carro para R$70 mil. Bom, mais para frente eu vou falar sobre essa medida constitucional, essa medida provisória que era inconstitucional e inclusive eu já tenho um vídeo a respeito explicando os motivos pelos quais eu entendo que ela é inconstitucional. Mas o que está acontecendo? Antes da edição dessa medida provisória, havia as pessoas que já tinham obtido a isenção do IPI a cada 2 anos e sem limite de valor. Fizeram a isenção do ICMS, também conseguiram e fizeram o respectivo pedido do carro na montadora. E agora a montadora avisou-os de que não poderá mais dar atendimento, ou eles regularizem a situação, porque o IPI, que até então estava deferido, a União, por autonomia, por conta própria, reconsiderou essa decisão e indeferiu o IPI. Ora, gente, isso não pode acontecer. Porque primeiro que a medida provisória, muito embora ela tenha a eficácia de lei, ela não é lei. A medida provisória, quando o presidente da República edita, bate na cabeça dela e fala, olha, você vai virar uma excelente lei. É a pretensão, assim como nós nascemos, os nossos pais falam, você vai ser alguém na vida. Então a medida provisória, o futuro dela é ser uma lei. Se ela não virar uma lei, ela morre. Bom, quanto a isso, como exposto, a medida provisória não é lei, mas tem força de lei. Se nem a lei pode retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito e acabado, a coisa julgada e o direito adquirido, muito menos a medida provisória, que nem lei é. Vamos ver qual o texto, qual o dispositivo legal que fala, que proíbe a retroatividade. É um artigo constitucional. Vamos ver. O artigo 5º, do inciso 36, estabelece: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Pois bem, direito adquirido? Não, o direito adquirido é quando você tem um direito e não o exerce, o preenchimento de todos os requisitos legais, que não é a situação. A coisa julgada também não é o caso, porque coisa julgada somente acontece no âmbito judicial, com uma raríssima exceção que existe na parte administrativa, que o tema não é esse, mas quando a administração ela concorda com o pedido do contribuinte, com o pedido do cidadão. Aí também faz uma coisa julgada administrativa. Mas o tema não é esse, gente. Então a coisa julgada seria mais judicial. O que aconteceu aqui é o ato jurídico perfeito e acabado. A pessoa, o PCD,
solicitou a isenção, apresentou todos os documentos que foram solicitados pela União Federal e, após a respectiva análise, deferiu a isenção do IPI. Então, essa isenção, como houve a concordância, ela não pode ser revogada. É um ato jurídico perfeito e acabado. Por esse motivo, a União está dando um efeito retroativo a essa medida provisória. Essa medida provisória ela tem seus efeitos daqui para frente. E se virar lei, se não virar lei, perde todos os seus efeitos. Mas, independentemente dessa situação da administração, da União, sem qualquer comunicação ao contribuinte que teve um deferimento que de repente ficou indeferido, também não pode prevalecer o que a União, a medida provisória também não pode prevalecer, porque ela fere o princípio nonagesimal. Vamos ver o texto. O artigo 150 da Constituição Federal fala: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados e municípios e Distrito Federal, inciso 3, cobrar tributo, a linha C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B. Bom, pois bem, esse artigo constitucional é o princípio nonagesimal que foi violado. Mas há quem entenda o seguinte, que o princípio nonagesimal se fala quando houver criação ou majoração do tributo. Pô, mas aqui não teve nem criação e nem majorou o tributo. Mas houve uma revogação. Revogação sim, porque como não havia um limite de valor para a compra dos carros, então os carros com valor superiores a R$70 mil não são mais objeto de isenção de IPI. Então houve uma revogação nessa hipótese, para essas condições. Em virtude disso, é inteiramente aplicável o princípio da nonagesimal. Aliás, é um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vamos vê-lo. O Supremo Tribunal Federal começou a sinalizar uma mudança no referido entendimento em 2014, com o julgamento do agravo no recurso especial 564/225/RS, Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que diz o seguinte: imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, decretos número 39.596 e 36.697 de 1999, do Estado do Rio Grande do Sul. Revogação de benefício fiscal, princípio da anterioridade, dever de observância, precedentes. Promovido o aumento indireto do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, por meio da revogação de benefício fiscal, que foi o que aconteceu com relação ao IPI, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal, constantes das alíneas B e C do inciso 3 do artigo 150 da Carta. Precedente, medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número 2325 do Distrito Federal, de minha relatoria, que no caso é do ministro Marco Aurélio, julgado em 23 de setembro de 2014. Esse recurso extraordinário transitou em julgado em 18 de fevereiro de 2021. Está aí, recentemente, ratificando o entendimento segundo o qual aplica-se o princípio da anterioridade tributária geral e nonagesimal nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal já deu a letra, já falou o que vai acontecer se nesse período de indeferimento de IPI, de 1º de março de 2021, quando foi editada a medida provisória, há que ser respeitado o prazo de 90 dias. Ou seja, essa medida provisória, se aprovada pelo Congresso Nacional, somente terá vigência a partir do 91º dia depois de sua edição. Antes, fere o princípio nonagesimal. Ferindo esse princípio, ela é inconstitucional. Por consequência, como corolário lógico,
ela não tem validade. E com referência, então, às pessoas que tinham o deferimento e depois foram surpreendidos, inclusive com uma comunicação da própria montadora de que o deferimento passou a ser indeferido, somente por ação judicial é que vão resolver esse problema, através da ação de mandado de segurança. Ou, se preferirem, além da, dependendo da situação que eles se encaixam, seria até caso de danos morais. Mas se pleitearem os danos morais, não poderão entrar com o mandado de segurança, e sim com uma ação declaratória, aonde poderão pleitear esses danos. Por exemplo, que vendeu um carro, pediu na montadora, estava na expectativa, fez o seu orçamento, esperando o prazo para um determinado período e de repente se vê surpreso com esse indeferimento. Isso não pode prevalecer. Por quê? Impossibilidade de retroatividade da medida provisória, porque feriu o ato jurídico perfeito e acabado, não cumpriu o período de 90 dias, ferindo o princípio nonagesimal, e também o Supremo Tribunal Federal entende ser inconstitucional quando vislumbrar estas situações. Bom, se o vídeo for útil, por favor, compartilhe. Não se esqueçam, se inscreva no meu canal, me sigam nas redes sociais, deem o like, ativem o sino para receber a mensagem dos novos vídeos que eu lanço todas as segundas e quintas-feiras. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.